noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos aqui nesta quarta-feira, muito chuvosa. Começou no início da tarde aqui na nossa região e agora a todo momento vem chuvas torrencial. Nesse feriado de 15 de novembro, proclamação da República. Protestos em prol de uma nação melhor, um Brasil melhor, e os patriotas estiveram fazendo manifesto em várias regiões do Brasil. Em Porto Alegre nós tivemos no Parcão abaixo de chuva, mas os patriotas não deixaram de comparecer. Muitos manifestantes também em Brasília, ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, protestos pelo Brasil todo. O tempo esvaziou um pouco essas manifestações, principalmente aqui na região sul, pelas chuvas. Lá nas outras regiões, questão de secas. Mas eu espero que vocês estejam conosco no nosso programa. Que curtam, comentem, deem aquele like de positivo e estejam conosco. Claro que as nossas edições começam, a nossa transmissão pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, começam sempre às 21 horas. E nós esperamos que vocês, que são o objetivo principal de estarem conosco. Temos estúdios inéditos, lindos. Esse aqui é só do preâmbulo. Lá no estúdio 1, em que eu interajo com vocês, outro estúdio também inédito. No estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse, também. Tudo isso sem qualquer patrocínio e o like que eu peço a vocês. Não somos youtuber, não somos influencer e não temos uma conta remunerada. Mas a satisfação pessoal, tanto minha, de receber esse elogio de vocês, quanto de vocês por estarem participando conosco. Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Eu já antecipo a vocês que lá na sexta-feira nós não teremos a edição da nossa live, em razão de que esse final de semana eu vou recarregar as baterias com um encontro de amigos, lá na colônia de férias da ISSTBM, na Praia de Cidreira. Será no dia 17, 18 e 19, sexta, sábado e domingo. São 51 anos da formação da turma do curso de formação de sargentos combatentes de 1972, turma Sesc Centenário, lá em Santa Maria da Boca do Monte. Então é por isso, claro, que eu ficarei com saudades também de vocês. Mas lá na segunda, aí sim viremos com força total. Cheguei a embargar a minha voz ao falar isso, porque o meu prazer é estar sempre com vocês. Mas como não temos substitutos, aqui nós somos o redator, o âncora, o técnico, tudo isso não temos substituto. Claro que não temos condições de remunerar ninguém, mas é por isso que o nosso programa tem essa qualidade. É artesanal, embora tenha aspecto de uma emissora profissional, para a nossa satisfação, minha e vocês, porque o programa é nosso. Dentre as nossas sinopse, nós teremos que táxi voadores chegam ao mercado já em 2025. Já estão fazendo testes em modelos e está dando certo. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná adiou o depoimento do ex-juiz Sérgio Moro, e agora senador, numa ação que pode levar à cassação de mandato do senador. Continua a Justiça Eleitoral a tentar cassar principalmente aqueles que são oposição ao governo atual. Como vocês sabem, ele participou do governo do presidente Jair Bolsonaro. Sindicatos também comemoram a mudança da regra para comércio em feriados, mas a oposição critica. Então não deve ser algo bom, né? Porque a oposição é que realmente preza pela nossa
sociedade. Também a Venezuela e o Paraguai estabelecem relações diplomáticas após 4 anos de ruptura. É aquelas relações que nós gostaríamos que todos os países tivessem. Mas a Venezuela, vocês sabem como é que é, né? É ditadura pura, com o seu Maduro. A Polícia Rodoviária Federal também prendeu em Bagé um casal que aplicava golpes em idosos. Eles estavam fugindo, mas foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. Triste também no esporte, em Soledade, numa partida de futebol de salão, de futsal, eu estou falando ao modo antigo, é futsal. Um jovem de 18 anos morreu após passar mal durante uma partida de futebol. E é muito estranho, vocês veem, para ter um mal súbito do coração, não precisa ter uma idade mais avançada, jovens também têm. Haveriam 3 partidas no ginásio, ele se sentiu mal na primeira. Foi reanimado e pareceu ter uma melhora, levado ao hospital, mas quando foi a 3ª partida, tiveram a notícia que o jovem faleceu e com isso a arbitragem suspendeu a 3ª partida, até em razão de respeito ao luto a esse jovem que faleceu. Também uma dupla abandonou um carro com 300 quilos de maconha, mas foi presa 5 horas após pelos órgãos policiais, pela Brigada e pela Polícia Rodoviária Federal. Foi lá na cidade de Sarandi, aqui no nosso Rio Grande do Sul. Também suspeito de matar traficante de armas em saída de uma festa no Moinhos de Vento, foi preso em Porto Alegre. Nós já havíamos comentado esta notícia há um tempo atrás. Foi após uma saída de uma festa, bairro Nobre, Moinhos de Vento de Porto Alegre. A EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, promove uma ação para conscientizar sobre o uso correto de patinetes e bikes compartilhadas. Eu já havia comentado antes que isso seria muito prejudicial ao nosso trânsito. As bikes já são um problema no trânsito. Imagine aí os patinetes e com motor ainda, ou as bikes com motor. Com certeza será um problema, mas vai ser promovida uma ação divulgando como devem se portar esses usuários desse serviço novo que está sendo implantado em Porto Alegre. Também uma servidora da saúde de Guaíba foi premiada lá em Brasília. Uma ex-empregada acusa Neymar de trabalho oculto e pede indenização de 2 milhões. É aquilo, para usufruir de valores, as pessoas fazem isso. Primeiro, pedem e até suplicam por um emprego, mas depois, sabendo que esse empregador ou esse patrão tem dinheiro, tentam mover uma ação contra ele. São as pessoas que levam ou tentam levar vantagem e tudo. Uma procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportivas pede que Cruzeiro e o Coritiba joguem sem torcida no Brasileirão. Messi, lá em Miami, ele diz assim: é um presente para os Estados Unidos, e a liga de lá, quem diz isso, é um dos proprietários do time, do Inter de Miami, que é aquele grande atleta, o David Beckham. Agora ele é empresário, ele já foi um grande atleta, né? Também o que nós temos como notícia, que talvez não seja muito importante às pessoas, mas a Ana Hickman reaparece nas redes e diz: vou lutar pelo meu filho, a minha vida e os meus negócios. Como vocês sabem, ela foi recentemente agredida pelo seu esposo, que é mais um fato de muitos que acontecem no Brasil afora. Mas como ela é uma pessoa importante, ela também serve de exemplo para esse fato que houve, que é muito lamentável. O Porto de Rio Grande comemora, aqui no nosso Rio Grande do Sul,
108 anos de existência. Também altas temperaturas exigem cuidados com o cabelo, além de muitas outras recomendações. Mas eles falam também dessa forma, é notícia e nós estamos dando a vocês. 2 estados no Brasil já decidiram decretar emergência em razão de incêndios no Pantanal. É o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A situação lá é calamitosa. O calor, em grande parte do país, faz a venda de ar-condicionado disparar 38% só neste segundo trimestre. Também brasileiros repatriados de Gaza chegam ao abrigo no interior de São Paulo. E o primeiro a descer do avião e foi cumprimentado e abraçado pelo presidente Lula é um homem que foi repatriado e ele já comentou em suas redes sociais mensagens antissemitas ou anti-Israel em outra oportunidade. Claro que diante da repercussão ele apagou, mas a internet não perdoa. Então esse homem foi o primeiro e apareceu em toda a mídia abraçado ao presidente Lula, mas ele já demonstrou seu ódio a Israel em edições anteriores em suas redes sociais, né? A Assembleia Legislativa Gaúcha aprovou um reajuste de 9% no salário mínimo regional. Mas funcionário público? Não, eles continuam reajuste zero, graças ao governador Eduardo Leite. É aquele homem que pleiteia ser presidente da República, ou candidato, pelo menos, à presidência da República. Servidores públicos estaduais já sabem em quem não votar, governador Eduardo Leite. Também foi anunciado que contas de luz da CE Equatorial terão valores mais baixos a partir desse dia 22. Também Israel anuncia ter encontrado armas e infraestrutura terrorista do Hamas durante operação em maior hospital de Gaza, pois eles criticam que Israel às vezes bombardeia algum hospital, mas eles faziam muito, os homens do Hamas, eles cavavam túneis ou bases sob escolas, hospitais, e aí está um exemplo. Muitas armas foram apreendidas pelas forças de Israel. Também as forças de defesa de Israel deixaram o hospital de Al-Shifa, na cidade de Gaza. O presidente Lula sancionou uma lei para reduzir filas do INSS. O secretário extraordinário da reforma tributária diz que o IVA, que é aquela união dos impostos, o IVA padrão pode ficar próximo de 25% com efeito sobre sonegação. Mas eu acho que vai ser mais alto ainda. Eu acredito que não seja menos que 27%. Eles estão tentando figurar esse índice desse IVA, né? O governo do Rio Grande do Sul avança nos projetos para a construção de moradias temporárias e definitivas em Roca Salles e Mussum, aqui no Rio Grande do Sul. Também no Rio Grande do Sul foi assinado um contrato para projeto de concessão de transporte da região metropolitana. Motorista de um veículo de transporte por aplicativo é preso traficando maconha em Osório. Até eu anotei aqui, vamos ver, esse aqui nós não temos a quantidade, mas em número nós teremos lá dentro da nossa sinopse. Agora é tão somente o nosso preâmbulo. Boletins de balneabilidade das praias gaúchas começarão a ser divulgadas na segunda quinzena de dezembro. Calma, que a temporada de verão ainda não chegou aí. A Defesa Civil do nosso Rio Grande do Sul alerta para a possibilidade de tempestades até quinta-feira, aqui em Porto Alegre, como em todo o Rio Grande do Sul.
Então isso aí já está sendo alertado. Uma lei aprovada no Congresso Nacional fixa direitos para atingidos por barragens. Também, agora nós vamos falar do mundo. Assim nós falamos notícias locais do Brasil e do mundo. Nós estamos na rede internacional de computadores e o nosso programa pode ser visto em qualquer lugar do mundo, ao vivo, com nossas lives. Também mortes relacionadas ao calor extremo pode aumentar quase 5 vezes até 2050 em todo o mundo, porque a ciência diz que a cada dia nós estamos perdendo essa camada que nos protege dos raios solares e a cada ano vai aumentar gradativamente as temperaturas extremas, tanto de calor quanto de frio. Mas saibam que as temperaturas de calor matam mais pessoas do que o frio extremo. Também do mundo, a China e os Estados Unidos anunciam um grupo bilateral para a transição energética e combate à poluição. Mas também nesse encontro eles já vão aproveitar para debater a guerra Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, e também a China e Taiwan, que é outra disputa que acontece e o tempo todo a China está ameaçando invadir Taiwan, que não aceita ser anexada à China, embora politicamente isto é dito. Ministro de Portos e Aeroportos diz que o governo não permitirá aumentos abusivos nos preços das passagens aéreas. Também para você que fez o Enem, o gabarito já está sendo divulgado. Olhe nas redes sociais que estão sendo amplamente divulgados. O Conselho Nacional de Justiça aprovou também a criação de Exame Nacional de Magistratura para selecionar novos juízes. Lá em Manaus, um suspeito de estupros técnico de vôlei é flagrado dormindo com 2 jogadores adolescentes. Ele é acusado disso e a polícia cumpriu um mandado e com isso pegou em sua casa 2 jovens, inclusive, que ele hospedava mais jovens com a promessa de serem titulares dessa equipe lá em Manaus. Mas a polícia, por enquanto, ele está preso. Não se sabe por quanto tempo. Ao nosso ex-jogador da seleção, o Daniel Alves, a justiça espanhola confirmou a acusação de agressão sexual contra ele e ele irá a julgamento. Está decidido. O Itamaraty também busca informações se novos pedidos de repatriação da faixa de Gaza serão possíveis, uma vez que nesta empreitada vieram 32, seriam 34, mãe e filha decidiram ficar lá em Gaza. O ex-presidente Michel Temer, aquele que indicou o ministro Alexandre de Moraes ao Supremo, e agora ele diz que o Supremo pode puxar a orelha do Congresso, mas a última palavra é a dos deputados. Eles é que fazem as leis, são os congressistas. Também havia uma violência contra a mulher aqui no Brasil. Um juiz é denunciado por agredir e humilhar a esposa lá em São Paulo. Também triste, lamentável, que lá em São Paulo também uma criança de 2 anos morreu após ser esquecida em van escolar. Temperaturas altíssimas e a criança veio a falecer, o que é muito triste. Setor de serviços no Brasil registra um recuo de 0,3% em setembro, segundo o IBGE. Falando alguma coisa também de esporte, amanhã aquele futebol que não nos interessa muito, porque a seleção não atrai muito os brasileiros nos dias de hoje, uma vez que nós estamos com um técnico que não é o titular da seleção brasileira. Segundo a CBF, o treinador que está acertado continua negando que vai ser treinador ou esteja acertado com a CBF. Mas nós teremos lá na Colômbia, ou a Colômbia
vai enfrentar o Brasil nesta quinta-feira, 21 horas. Para terminar o nosso preâmbulo desta quarta-feira, a ONU aprovou uma resolução que pede a libertação de reféns israelenses e uma pausa humanitária. Eu não sei se eles vão fazer com que os terroristas do Hamas cumpram essa determinação. Talvez Israel obedecesse, apesar que o primeiro-ministro Netanyahu disse que não daria essa pausa porque seria uma maneira de reagrupar aquele grupo e voltar com força total contra o seu exército, que está sofrendo baixas nesse ataque terrestre que está fazendo a faixa de Gaza. Lá na outra notícia diz que a CE reduziria a conta de luz, mas agora uma outra imprensa do Brasil diz que a conta de luz deve ficar pelo menos 5% mais cara com a onda de calor e dá umas orientações como economizar. Se você tem interesse, consulte a internet. Mas com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá ao Estúdio 1 e ao Estúdio 2, que nossos amigos já estão aguardando. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, boa noite, pessoal do programa Pauta Livre. Que alegria estar aqui com vocês. 22 graus a temperatura. Muita chuva aqui na nossa região. E a previsão é de que nós teremos mais chuvas nessa noite e até amanhã, pelo menos. Nessa proclamação da República, esse feriado nacional, protestos houveram e muitos, mas a chuva ajudou muito, porque muitos dos protestos são pelo governo, contra o governo atual, porque na grande maioria seriam de patriotas que estão contestando diante da falta de liberdade, da política que está sendo implantada nos dias de hoje. Tudo isso está sendo protestado. Entrou agora nosso amigo Manequinhas, embora que eu ainda não tenha respondido aos amigos, mas ele está entrando aí. Boa noite, Manequinhas, falando direto de Gravataí, onde a chuva é muito intensa. Mas nós temos algumas coisas antes que nós vá ao Estúdio 2
interagir com os nossos amigos, que já tivemos uma quantidade muito grande. Até eu havia comentado que a nossa chamada hoje, embora que ela tenha tido um fundo muito bonito, embora que os nossos estudos sejam sempre virtuais, mas há muito tempo que nós não tínhamos uma chamada com muitas visualizações. Isto é bom mesmo. E o Manequinha disse, muita chuva mesmo, com certeza. Mas nós temos como notícia também para dizer que aqueles salgadinhos inofensivos que você dá para a sua criancinha, a Doritos, você sabe que é uma marca mundial, mas a internet não perdoa. Uma propaganda que ela fez lá no México, em que os avós voltaram à vida novamente depois de falecidos como gays. Foi lá no Dia dos Mortos, segundo eles disseram. Mas eu acredito que isso não é legal, principalmente para incutir em crianças que mais gostam desses salgadinhos teoricamente inofensivos, mas sempre tem uma mensagem ali na sua embalagem. E nós temos que ter muito cuidado com o que as nossas crianças consomem e que aqueles produtores tentam incutir. Podem colocar personagens do jeito que quiserem, mas formem novos personagens, como as pessoas que têm tipos de opções sexuais, mas eles tentam deturpar aqueles heróis que já existem. Eles querem fazer que os heróis sigam a sua doutrina ou a sua opção. Não, façam novos heróis. Eu acho que isto é bem salutar. Não queiram induzir aqueles que já são ditos como nossos ídolos lá, inclusive de antes. Mas é a ideologia tentando ser incutida, e principalmente nas crianças que são mais receptíveis nesse sentido. Então os pais que cuidem, aqueles que são para induzir alguma coisa às crianças, cuidem o que os seus filhos consomem ou o que eles veem na rede, no colégio, quando eles falam alguma coisa dos seus conteúdos. Mas é muito estranho se fosse num país desenvolvido, essas pessoas que fizeram isso, ou autoridades, já estariam presas. Outros lugares têm um patriotismo sem igual. Por exemplo, na Ciretran, lá de Macarena, no Pará, eles colocaram, está hasteado no mastro, a bandeira do Brasil com tarja vermelha, colocando vermelho na nossa bandeira verde e amarela, e tem um azul como detalhe. Mas é como se fosse um país envolvido, aqueles responsáveis por isso já estariam presos com certeza. Também uma crítica que está havendo na cidade de Canoas, aqui da Grande Porto Alegre, que se avizinha conosco. Eles estão destinando uma verba para a parada livre. Pode fazer a parada que tiver, mas receber dinheiro dos cofres públicos não tem cabimento, uma vez que a grita de Canoas, por exemplo, que a saúde vai muito mal. Então a gestão, eu acho que não está coordenando muito bem o dinheiro público. Se alertem aí, população de Canoas, protestem, porque não é hora de estar fazendo esse tipo de evento, uma vez que a crise econômica está aí, embora que lá no governo federal gastem e muito, mas o povo tem que se alertar, se não for no âmbito geral, que seja no município. Então, população de Canoas, se liguem aí. Entrou nesse momento o nosso amigo Laurino Spitz nos dando boa noite. Ainda não fui para responder nos nossos amigos lá no Estúdio 1, mas boa noite, Laurino Spitz de Nova Santa Rita. O presidente Lula também tem até 23 de novembro para promulgar a continuidade da desoneração da folha de pagamento das empresas. Caso isso não seja assinado, mais de 1 milhão de novos empregos deixarão de ser ofertados. Mas eu espero que, pelo menos nesse sentido, ele ajude o que o povo pede. Isto agrada patrões e empregados. E a desoneração da folha é uma necessidade para que a nossa economia evolua. Uma aberração que está acontecendo, o prefeito Eduardo Paes,
mas também ele é do PSD, Partido Socialista, não sei o que, é PSD, é Partido Socialista, né? Ele determinou que a Guarda Municipal do Rio, que fossem recolhidas e presos todos aqueles vendedores da bandeira nacional. É o cúmulo que no país um prefeito toma essa iniciativa no Rio, quando a criminalidade aumenta a cada dia, pivetes na praia, e ele tenta colocar, mas foi mostrado num vídeo, os guardas municipais não puderam cumprir essa ordem, porque o povo se rebelou. Ordem absurda, já diz no militarismo, não se cumpre. Mas esse é graças a esse prefeito Eduardo Paes, do PSD. Nós temos que saber esses partidos que tomam esse tipo de iniciativa. A criminalidade imensa no Rio e ele se preocupando com isso. Prefeito, cuide de outras coisas, a economia, a segurança do Rio, esse estado e essa cidade maravilhosa, e ter um prefeito igual a esse, Rio de Janeiro não merece, a nossa cidade maravilhosa e deslumbrada por todo o mundo, mas a segurança zero, mas é em razão de um prefeito desses que tem essa cidade. Também os líderes do Hamas, que o pessoal pensa que está lá, não, quando eles falam que eles ali são gerentes do Hamas. Os líderes vivem na fortuna, na burguesia e na comodidade, principalmente no Catar. Então, assim, é só para esclarecer o nosso público, que é um público que já tem conhecimento e é culto. Mas sempre é bom que nós reavivamos a sua memória, né? Também sobre a guerra, Israel e Hamas, um bombardeio de Israel destruiu a sede do parlamento do Hamas lá em Gaza. Essa aí foi a notícia do dia hoje, né? Então a guerra continua acirrada, como continua acirrada a guerra que está esquecida, que também é Rússia e Ucrânia, que não parou em momento algum. A imprensa é que parou de divulgá-la. Agora sim, finalmente aqui estou eu. É o Estúdio 1 da nossa emissora, em que eu interajo com vocês. Até agora estávamos só no Estúdio 2, onde nós lemos a nossa sinopse. Mas agora vamos para aqueles amigos que interagiram conosco lá quando iniciou a nossa transmissão, que é 21 horas, aqueles que estão sempre atentos. E dentre eles o número 1, o Zé Sanguiné, aquele homem que reside bairro Bela Vista, zona norte de Porto Alegre. E ele diz, estou na área primeiro. E depois ele diz, já curti, acionei o sininho. Aqui, 21 graus, choveu muito, parou agora, mas aqui também 22 graus em Gravataí. A chuva é branda, mas a todo momento vem uma pancada. Depois é o nosso amigo, o Luiz Carlos Cícero, ou conhecido como Cacau, um dos diretores lá do Rugby Master, que disputa o estadual da Federação Gaúcha de Futebol, o estadual Master. É o Rugby, e ele deu uma boa noite a nós, disse assim, estamos por aqui hoje, um abraço aos amigos do futebol amador. Eu questionei aonde ele estaria, porque o Cacau, ele trabalha normalmente, embora que já aposentado, em Pantano Grande, mas ele mora ali em Fazenda, agora não me vem, na Fazenda Vila Nova. Daí ia perguntar, até eu questionei de onde ele estaria falando, porque hoje é feriado nacional, proclamação da República, com certeza ele não está trabalhando, deve estar lá na sua residência, mas ele não respondeu a isso aí. E agora depois veio aquela componente do Casal 20, representante do grupo do feminino aqui no nosso programa, a Janei Límia. Ela é componente do Casal 20, junto com seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva, ali da zona norte de Porto Alegre. Ela nos deu boa noite, muita chuva por aqui. O Jorge Antônio primeiro deu aquela cutucada, mas depois interagiu.
Mas antes dele interagir conosco, o capitão Henrique da Silva e Silva, nosso amigo da turma CFS 1972, disse assim: boa noite, amigos telespectadores do programa Pauta Livre. E com esse casal e mais outros amigos da turma CFS 1972 é que eu estarei reunido nesse final de semana, dias 17, 18 e 19, lá na colônia de pedra da ASSTBM, em que nós estaremos comemorando 51 anos de formatura. Então eu lá estarei encontrando esse casal e muitos outros amigos daquela turma com muito prazer. Já estou me preparando para isso, por isso que eu falei para vocês que lá na sexta-feira nós não teremos a nossa tradicional live. Mas lá no dia 20, segunda-feira, estaremos aqui novamente. Mas vamos tratar agora do programa de hoje. 21 horas e 39 minutos. É agora que nós estamos interagindo. Chove lá fora de uma maneira branda, de vez em quando vem uma pancada, mas ainda promete muita chuva aqui na nossa região. O Jorge Antônio, que eu digo que ele é o nosso emissário da nossa emissora, está sendo nos trazendo informações, principalmente na área do futebol, do amador e do varziano. Primeiro ele era dos Guerreiros Chavantes, depois do Martinica, e também joga pelo São Borja, categoria Master 60, ali de Canoas. Mas ele já interagiu conosco e disse: boa noite a todos. Hoje, com muita chuva, 2 grandes jogos. O Martinica enfrentou o Algema, que é o Grêmio Esportivo Monte Alegre, de Viamão, nas categorias 48 e 54. Após aquela tradicional resenha lá do Martinica, onde houveram os jogos, e ele nos transmitiu algumas imagens aí, nós colocamos em arte, como tradicionalmente lá na página do Facebook dos Coroas de Canoas, a qual somos um dos administradores, e também na nossa página no Facebook da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Depois entrou o meu irmão Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, e eu disse que ele está economizando palavras. Ele é um pão duro, com certeza eu o conheço desde criancinha, basta dizer que ele é meu irmão caçula. E ele só disse assim: boa noite e um bom programa. Deve estar em outra atividade nesse feriado, uma vez que ele é um bom vivan. E acredito que ele esteja numa situação muito boa, se divertindo, com certeza. Depois entrou o nosso amigo expert na área do esporte, com o irmão de divulgação do Expresso da Várzea, Alexandre Marques. E ele diz assim: uma boa noite, Severo. A Zona Norte está sem água desde segunda à tarde. Hoje pela manhã conseguiram arrumar o cano da Sertório, mas ainda a água não subiu para a minha localidade. Estamos no aguardo de um bom banho, e eu disse que é terrível para quem está acostumado. Tem muita gente que está sem banho há tempo e de uma maneira voluntária, não está nem preocupado com isso. Mas quem é acostumado com banho, realmente é muito lamentável até de se portar. Mas sendo água, pelo menos para fazer alimentação, até um primeiro momento ainda dá para contornar. A hora que terminar, esgotar toda essa água potável, daí complica. Vendo só a situação das pessoas que não têm esse serviço de saneamento. É horrível. O Alexandre Marques, sempre nos informando na área do esporte, da qual ele se liga demais, ele diz assim: ontem o Juventude de Caxias do Sul perdeu a oportunidade de ficar mais próximo de classificar. Agora tem que vencer a Ponte Preta no sábado, no Jacone, sua casa, e torcer para 2 combinações. E quando no futebol depender de combinações de outros jogos, é muito difícil quando não depende de si só. E ele até que ele havia falado no privado conosco, no WhatsApp, e ele diz assim: lamentável o falecimento daquele jovem atleta de futsal que faleceu na noite de ontem em Soledade, durante uma partida da região. Ele colocou ali 28, mas lá na informação é que ele era um jovem de 18 anos. Teve uma morte súbita e basta dizer que haveriam 3 jogos. Isso aí aconteceu no primeiro jogo, quando ele foi levado ao hospital,
eles pensaram que ele estaria se recuperando, e quando foi iniciar o terceiro jogo da noite, eles souberam do falecimento desse jovem, os atletas se desesperaram e a arbitragem achou por bem suspender. Então houveram 2 jogos na noite, foi lá na cidade de Soledade. Os Manequinhas entraram, eu já havia dado um boa noite, mas agora é que eu estou respondendo aqui, antes eu estava só interagindo. E eles são aqueles que nos acompanham sempre, espectadores assíduos da nossa live, falando de Gravataí, claro que está aqui na mesma cidade em que nós estamos e realmente muita chuva. Nem precisou ele dizer isso, que nós estamos sabendo da situação do clima aqui. Depois entrou o nosso amigo, o Lauri Nunes Pitt. Esse sim que eu havia referenciado, não é possível. Ele até fez mais gol nesse fim de semana. Se não viesse conosco, então seria horrível. Inclusive fez gols hoje ali pelo Municipal da Várzea, da capital de Porto Alegre, embora ele more em Santa Rita. Ele disse: boa noite, amigo Severo, um abraço e um like. Depois veio ele ali, nosso amigo João Batista Romero, lá de Arujá, São Paulo, e dizendo assim: boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do programa Pauta Livre, sou eu aqui de Arujá, São Paulo. E depois aqui em Arujá, 37 graus. Todos esses dias, agora à noite choveu bem, graças a Deus. O calor não tá fácil. Abraço, amigo Severo. Olha, aqui nós sofremos com inundações. Aqui o calor é brando. Para nós, isso nem é calor. Nós estamos na primavera. Aqui nós sofremos com inundação. Mas essa bolsa de calor que está aí, São Paulo, Rio, inclusive esse calor todo à noite, imagina agora, nós estamos a 22 graus, aqui a temperatura é agradabilíssima. Mas assim, por isso que eu digo que o Brasil é um país continental, até por causa dessa imensidão de terra aí, quando disser que algo aconteceu no Brasil, tem que dizer o local e a região, porque nós não somos igual a outros países que são pequenos, não. Nós temos uma imensidão de área e habitada e área também para ser plantada, por isso que o agro é tão abundante aqui no nosso Brasil. Aí veio ele então explicando o Laurino Nespit, e ele disse: amigo Severo, joguei hoje na Liga Municipal de Porto Alegre no campo do Nova Gleba, que é zona norte de Porto Alegre. O resultado foi última hora, é o time que ele joga, 4 e o Pedreira 1. Nos classificamos para outra fase. Fiz um gol, o gol de Natal 207, o 15º de 2023. E eu digo, é uma pena que nós não acompanhamos essa competição, porque eles não são muito organizados para saber os resultados ou as rodadas que vão acontecer. É uma briga até para que nós tenhamos informações. Por essa razão que nós gostaríamos de lá na página dos Coroas de Canoas, até para o programa Giro da Várzea, está sempre acompanhando essa competição, mas as dificuldades são muitas. Nosso amigo Manequinha dizendo assim, ó: ordem absurda do Eduardo Paes, porque ele não mexe nas milícias. Isso é o que o povo questionou, e realmente os guardas municipais não conseguiram deter pessoas que eles queriam deter. Aprender, talvez tenham aprendido algumas bandeiras nacionais, que a ordem era expressa disso aí. Quando que houveram manifestações anteriormente antissemitas ou de anti-Israel, ele questionado, ele havia dito que isso era uma demonstração clara de protesto contra o povo. Quer dizer, pode protestar contra Israel, mas contra a nossa União ou contra o governo, ou seja, com a bandeira nacional, isso não pode. Mas ele é do PSD, né? Então já sabe qual o partido que nós não devemos optar. É por isso que eu sempre alerto. Como aqueles que devem ser boicotados são pessoas que continuam com ideologia política. Eles não sabem que quando eleitos, ou até os artistas, depois de passado isso, eles não devem ofender
e menosprezar os opositores, mas isso é que eles fazem demais. O Laurino Spitz, através do nosso programa, deu um abraço para o Cacau. E o Cacau respondeu, um abração, Pitch, mas não respondeu a mim, que eu perguntei aonde ele está no dia de hoje, que eu sei que ele trabalha em Pantano Grande, mas reside em Fazenda Vila Nova. Mas respondeu ao Pitch, qual é a tua, Cacau? Diz alguma coisa aí. Participar do programa é desse jeito. Temos que falar com os nossos amigos. Estamos quase ao término do programa. 21 horas e 48 minutos. Tempo temos. Enquanto isso, eu retorno aqui para o Estúdio 2 para ler alguma coisa da nossa sinopse. Porque o programa também não trata só de esporte. Você é que decide. A pauta é livre. Às vezes as pessoas se queixam e eu digo que a culpa não é nossa. É vocês que dirigem o programa. Tragam um assunto para nós. Por exemplo, Matan Meyer, um sargento reservista da Força de Defesa de Israel, ele foi produtor daquela série Fauda. Ele morreu nesse final de semana passada, junto com outros soldados, ao cair numa armadilha de terroristas do Hamas, nos arredores da mesquita na área Beit Hanovan. Isso aí é inglês, você não querer que eu diga, mas então esse homem que era um produtor e também sargento da reserva, o Matan Meyer, é lamentável que esse homem e muitos outros que tenham morrido, mas esse é referenciado porque ele, inclusive, fez essa série Fauda. Agora sim, dou uma passadinha aqui no Estúdio Doom e ele, os Cacau disse assim, respondi sim, ali em cima, estou em Pantano Grande. Mas não saiu na nossa edição, Cacau. Por isso que eu havia até falado, em outra vez, no outro programa, o Alexandre Marques, por uma vez, teve uma intervenção e nos falou quase ao término do programa de que não havia sido respondido. Continuou sem editar aqui na nossa, pelo menos a nossa visão, e ele disse, olha, repeti a edição, e o YouTube simplesmente não mostrou. Como a tua resposta não havia mostrado. Agora sim, agora eu estou satisfeito. Estás em Pantano Grande. Embora que seja feriado nacional, achei que tu estava lá em Fazenda Vila Nova. Mas, seja de onde for, a internet coloca a ti aqui do nosso lado. Até vou colocar a minha cadeira aqui, isso porque eu estava deslocado de acordo com o nosso estúdio. Mas é isso aí, muito obrigado por ter respondido, Cacau. Esse é o bom aqui, é um bate-papo entre amigos. Temos que responder um ao outro. Muito obrigado, embora que eu diga assim, a gente fale muito do esporte, principalmente tu que é da área, principalmente lá do Rugby Bar Master de Bom Retiro do Sul, mas nós temos notícias variadas e assim é o nosso programa Pauta Livre. E é desse jeito que nós vamos interagindo com vocês e é muito bom. É isso aí. Então, agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2 da nossa emissora. Estamos aqui agora no Estúdio 2 e mais um problema em Gaza. Fortes chuvas, parece que está aqui no nosso Rio Grande, fortes chuvas e a possibilidade de alagamentos e proliferação de doenças com isso. E muitos estão sem tetos, desabrigados, o que é triste e é lamentável. Estou me ajeitando aqui na minha cadeira para que eu coloque certo aqui no nosso estúdio. Então, mais esse problema daquele povo tão sofrido lá em Gaza. Nós não torcemos para Israel nem nada, também esse povo palestino é sofrido. Ele sofre a opressão daquele grupo terrorista do Hamas, e agora Israel que vai bombardeando, que é inevitável, chegam e eles saem assim, é muito ruim, eles estão sofrendo, muitas crianças estão morrendo, mas é uma necessidade. A guerra é desse jeito, se perde muito inocentes. E o Cacau disse assim, show de bola, é isso aí, ô Cacau, que coisa boa, continua participando conosco, eu sempre gosto que o pessoal participe do início ao fim do programa, até depois quando der aquele like do gostei ou não gostei, mas tem que dizer o porquê de não gostei, e para dizer esse porquê,
tem que assistir o nosso programa no todo. Até dizer, olha, não gostei da edição, eu não gostei do estúdio, não gostei da cara do apresentador. Aí não, aí é demais, aí vocês vão querer brigar comigo. Não, mas pode dizer sim, e deem aquele dislike. Muito obrigado, Cacau, por estar conosco. Também lá nos Estados Unidos, uma fábrica de munições do Exército, a Lake City, ela vende cada vez mais munições e criminosos conseguem suas balas em decorrência desse acréscimo de produção. É um problema que os Estados Unidos estão enfrentando. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal em Guaíra apreendeu mais de 800 quilos de maconha num veículo na madrugada de segunda-feira, desse 13, do dia 13. Parabéns, Polícia Rodoviária Federal. Já para a ministra Marina Silva, ela diz que estamos sendo bombardeados por nanomísseis em massa em nossa atmosfera, vindo do espaço. Razão pela qual aumentaram as queimadas da Amazônia. Vejam só a aberração que uma ministra diz. Estamos sendo bombardeados por nanomísseis espaciais. É a explicação que ela dá. Porque as queimadas estão batendo todos os recordes. Coisa que não acontecia tanto, em tanta quantidade lá na gestão do ex-presidente Bolsonaro. Mas a crítica é ser por ser. A CIMED, que é uma indústria que patrocina cosmética e muitas coisas, também ela patrocina aquele artista, o Pablo Vittar, mas também a Anitta, são seus garotos propaganda e garota propaganda, Pablo Vittar, Anitta, Angélica e o seu esposo Luciano Huck. Sempre é bom para que vocês saibam quem patrocina quem. São aquelas pessoas que simplesmente arrasavam com quem era seguidor ou admirador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, em Cuiabá, no Mato Grosso, foi a capital mais quente do país. A temperatura no termômetro, 40,2 graus. Já no Rio de Janeiro, só a sensação térmica foi de 58 graus. Mas a temperatura foi 42,2 graus. O clima-tempo diz que esta onda de calor deve aumentar em 5 graus a temperatura em nosso planeta. Quando que nós temos que nos cuidarem muito, que isso causa um prejuízo imenso, já matou pessoas, principalmente na Europa, e se nós não nos precavermos, poderão morrer aqui mesmo, porque os cuidados são muitos, recomendações muitas, e nós temos que nos precaver em todo sentido. A Jovem Pan News, aquela emissora, mudou a sua concepção. Antes ela era de direita na íntegra. Agora, uma comentarista foi cortada no ar durante a transmissão por criticar o atual presidente, o presidente Lula. E ela está prestes a voltar. Por que esse apoio ao governo Lula? Porque ela está prestes a voltar à sua monetização nas edições no YouTube. Como vocês sabem, porque eles criticavam o governo Lula, as suas contas foram bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. Em São Paulo, um homem armado intimidando um suposto ladrão de celular e uma PM que estava de folga assistindo e se omitiu. Na saída da estação do metrô, questionada por uma pessoa que fez um vídeo, ela o ameaçou de prendê-lo, mas dizendo que estava de folga, o que contraria. O policial está em serviço 24 horas. Eu o sei porque toda a minha vida eu militei nessa área. Quando o pessoal chegou perto dela, ela disse que ligasse para o 190 e ela ficou omissa e vai responder disciplinarmente, uma vez que ela foi bem identificada, e a corregedoria vai tomar as providências administrativas.
O presidente do Supremo disse que a eleição não se ganha, eleição se toma. Ele disse que não disse essas frases, mas a internet o desmentiu. Ele disse sim essa frase. É o ministro Barroso. A Regina Casé, aquela grande artista da Globo, ela é garota propaganda da rede de supermercado Açaí. No papel de vilã da Globo, foi a última episódio que ela trabalhou, ela, ironizando, ela disse que o seu papel representava os bolsonaristas. Ela era a vilã da novela. Então vejam só como ela encara os bolsonaristas. É Regina Casé. Cabe a vocês tomar uma atitude. Ela é garota propaganda da rede Açaí de supermercados. A Prefeitura de Palmas, lá em Tocantins, dificultou o manifesto convocando os vereadores e manteve aulas escolares no dia de hoje, isso para compensar o horário. E inclusive fez uma chamada para os vereadores no dia de hoje, só para esvaziar os protestos. Sabe quem é a prefeita? É a Cíntia Ribeiro, do PSDB, dos tucanos. É o mesmo partido do nosso presidente aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, só que aqui ele não teria essa capacidade. Mas Tocantins, ela fez isso para dificultar os protestos dos patriotas contra o governo. O Ministério, para terminar a nossa edição, o Ministério dos Direitos Humanos foi quem pagou a viagem da dama do tráfico do Amazonas, quando ela veio ao Ministério da Justiça. Ela veio como presidente de uma ONG que acontece lá no Amazonas. Ela é condenada a mais de 10 anos de prisão, claro que está recorrendo, e o seu esposo, o tio Patinhas, líder na região lá do Comando Vermelho, está condenado a 31 anos. Ela diz que esse financiamento teve, mas só que ela não declarou que ela era esposa desse presidiário há muitos anos, e também ela disse que não é faccionada. Ela falando, mas quem patrocinou fomos nós contribuintes, porque foi o Ministério dos Direitos Humanos quem pagou essas passagens e diárias a ela. E com isso, vamos para terminar, vários parlamentares foram aos Estados Unidos para divulgar a política atual do Brasil. E no Brasil estão acontecendo várias manifestações no dia de hoje. Mas para terminar mesmo, então, um tornado hoje em Goiânia causou muitos desabamentos. Em Florianópolis, Santa Catarina e também no Paraná, ontem, um tornado atingiu a capital catarinense e queimadas no Pantanal estão sem controle. Tudo isso está acontecendo na nossa natureza. Mas agora sim, como tudo tem início, meio e fim, o nosso programa está terminando no dia de hoje. Tivemos uma audiência excepcional, o pessoal colaborou conosco e muito. Agora, na sexta-feira, então, não teremos a nossa live. Mas lá no dia 20 viremos cheio de vontade, cheio de emoção para que estejam conosco. Então, aguardem o nosso programa. Essas informações esperem para segunda-feira. Mas amanhã nós temos à noite aquele jogo que não tem muita importância, mas Colômbia e Brasil, lá na Colômbia. O nosso muito obrigado, boa noite, e lá na segunda estaremos aqui novamente ao nosso encontro, 21 horas. Fiquem com Deus e aproveitem todos esses dias que virão até o nosso próximo encontro.